Olá, que bom estarmos mais uma vez reunidos. O programa Conta Logo traz para você hoje mais uma história de Humberto de Campos. Ele está no livro Contos e Apólogos, de psicografia de Chico Xavier. E o título desta história é O Faroleiro Desprevenido. O soldado Teofrasto, homem de excelente coração, foi nomeado faroleiro por Alcebíades, o seu comandante, na expedição da Sicília, a fim de orientar as embarcações numa zona perigosa do mar. Por ali, rochedos pontudos esperavam sem piedade os navios invigilantes. Ainda mesmo fora da tempestade, quando a fúria dos deuses não soprava barulhenta sobre a terra, destruindo casas, arvoredos, os pequenos e grandes barcos eram como que atraídos aos penhascos destruidores, como ovelhas que são conduzidas ao matadouro. Quantos viajantes já haviam perdido a vida ou os bens na traiçoeira passagem? Quantos pescadores incautos não mais regressaram à bênção do lar? Ninguém sabia. Preservando, porém, a sorte dos seus comandados, o grande Alcebíades, o comandante, situou Teofrasto no farol que se erguia na costa, com a missão de iluminar o caminho noite adentro. Mandou emissários com vasta provisão de óleo puro. O servidor honrado com semelhante mandato permaneceria no ministério da luz contra as trevas, defendendo a salvação de todos os que transitassem pelas águas escuras. Pois bem, nós vemos aí então que Teofrasto, o soldado, está naquela pequena ilha na Sicília, num farol, e agora ele vai iluminar esse farol. Ele recebeu provisões de óleo, ele está lá graças ao seu comandante, Alcebíades, que o colocou naquela posição de faroleiro, e ele tem que ter todo o cuidado, porque é uma região muito perigosa, onde as embarcações, elas se destroem, elas batem, elas se arrebentam nos penhascos. Então essa é a missão de Teofrasto. Vamos ver o que vai acontecer agora. De início, ele desenvolveu sem dificuldade a tarefa que lhe competia. Fim do entardecer, ele mantinha a luz acesa, revelando a rota libertadora. Quando os vizinhos, porém, souberam que o soldado possuía um coração terno e bondoso, passaram a visitá-lo. Realmente, estimavam nele a cordialidade, a doçura, mas o que procuravam no fundo era a concessão de óleo destinado às pequenas necessidades que lhes eram próprias. Pois bem, as pessoas da vizinhança, sabendo que o farol estava aceso e que o soldado era muito bondoso, que ele tinha uma provisão imensa de óleo, o que eles passaram a fazer? Vamos visitar o Teofrasto? Eu estou precisando de um pouquinho de óleo. Será que o Teofrasto não pode me arrumar? Vamos até lá, né? Ele é tão bom, dizem que ele é tão bondoso. Vamos falar com ele. Quem sabe a gente não consegue um pouco mais de óleo? E assim foi. As pessoas passaram a visitá-lo. Um lavrador veio lhe pedir meio barril de óleo para os serões de sua fazenda. A costureira pediu 2 ânforas cheias para terminar a confecção de algumas túnicas que ela tinha que fazer durante a noite. O sapateiro, alegando que o seu pai estava agonizando, implorou a doação de alguns pratos de azeite, a fim de que o velhinho não morresse às escuras. O fabricante de ungüentos reclamou 5 potes destinados à manipulação de remédios. O negociante, por fim, implorou certa cota, um pouco mais elevada, porque ele tinha que manter as suas tochas acesas. Todos os afeiçoados, todas as pessoas da redondeza estavam interessados em satisfazer suas necessidades domésticas. Então, eles faziam solicitações simpáticas e comoventes. E aí, o que aconteceu? Teofrasto, que era um homem bom, falou, puxa vida, tantos pedidos, são pedidos justos, as pessoas precisam tanto, né? Eu acho que eu vou conceder um pouquinho, eu tenho tanto óleo aqui, eu vou conceder um pouquinho, ninguém vai ficar sabendo, um pouquinho de óleo para esse, um pouquinho para aquele, e assim todo mundo fica feliz, afinal de contas, eles também estão precisando, eu não posso falhar com todas essas pessoas, não é verdade? Assim foi que ao término de 2 semanas, ele esgotou a sua reserva de 12 meses. E aí,
O soldado não teve como se comunicar facilmente com os postos mais avançados e o farol ficou sem a chama. O farol ficou solitário e apagado, e por várias noites consecutivas as embarcações se espatifaram nos penhascos, nos rochedos, embarcações grandes, pequenas, todas elas iam se arrebentando conforme o mar vinha e batia e levava. Assim aconteceu inclusive com navios onde as tropas, outros soldados, perderam suas vidas. Pescadores jamais retornaram aos seus lares. Comerciantes que traziam muitos produtos que auxiliavam as pessoas, esses comerciantes com as suas embarcações e os seus produtos também foram ao abismo do mar. Alcebiades, o comandante, naturalmente indignado, exonerou o servidor do elevado encargo. Ah, você não vai ficar mais aqui. Ele recomendou que fossem aplicadas as penas da lei. E assim foi. E o que nós vemos, queridos irmãos, é que cada cristão é como um faroleiro com as reservas de óleo das possibilidades divinas, a benefício de todos os que navegam a pleno oceano da experiência terrestre, indicando os rochedos das trevas e apontando a todos um rumo salvador. Todavia, quantos deles, quantos trabalhadores, quantas pessoas de bem que têm uma missão na Terra não perdem a oportunidade desse serviço útil e vitorioso? Muitos deles se deixam aprisionar pelas coisas pequenas da vida. E aqui nós terminamos a nossa história, uma história que devemos pensar a respeito disso. De uma certa forma, nós podemos imaginar, nossa, ele fez o bem, o soldado atendia os pedidos, eram justos, por que ele foi punido? As atitudes boas não contam a seu favor? Precisamos refletir com cautela. Quando estamos diante de um dever ou temos uma missão, um propósito, temos que agir com muita sabedoria. Não devemos nos deixar levar pelas coisas pequenas da vida, por sentimentalismos que colocam em risco o cumprimento de nossa tarefa. Às vezes, é preferível o sacrifício de poucos em detrimento da vida de muitos. E foi exatamente o que deveria ter acontecido neste caso. Teofrasto se deixou levar pelas pequenas solicitações que lhe pareciam justas, mas falhou no seu dever com a grande maioria. Sempre devemos pensar as consequências de nossos atos e optar pela solução favorável que não comprometa a missão que nos foi determinada. Mais uma bela história, para que nós pensemos nela. Tenhamos essa ideia em mente do que realmente importa nas nossas vidas, nas nossas atividades, na missão que viemos cumprir na Terra. Porque cada um tem a sua. Basta estarmos conectados, ligados a essa natureza divina e sentirmos o bem, fazermos o bem. Pensemos em Teofrasto, nessa bela história do faroleiro desprevenido. E até o próximo Conta Logo!